Olá, querido, querida, muito bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sônia Fiuza, mais uma vez, chegando-se até você, com todo carinho, com todo respeito, ansiando ver teu crescimento, contribuir para o teu crescimento, para o caminhar de Cristo lado a lado com você, amém? Em nome de Jesus, eu desejo de todo o meu coração que você cutuque a bênção de Deus e os milagres que você necessita e que apenas Deus pode realizar. Amém? Que você se aproxime do Senhor e aproxime-se do modo correto, que é crendo que Ele existe e crendo que Ele abençoa todos quantos o buscam. Amém? Que você não apenas se aproxime de Deus, mas você o busque, que no seu dia a dia Deus seja o seu companheiro, que no seu dia a dia você seja amigo de Deus, como assim foi Abraão. Amém? Estamos dentro de um projeto que visa exatamente isso, estimular as pessoas a ler a palavra de Deus para que elas se tornem amigas de Deus, porque não existe condição de lermos a palavra de Deus e não conhecermos a Deus. Não há condição porque a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando, foi Ele quem inspirou os autores das cartas, dos livros, amém? Foi Ele quem inspirou, Ele queria falar conosco e Ele encontrou quem se predispôs a ouvi-lo e a escrever, registrar o que Ele falava. Igual aconteceu com Moisés no monte, né? Aonde durante 40 dias e 40 noites ele esteve ouvindo Deus falar e ele foi ali vendo a tábua dos 10 mandamentos se preparada para ser entregue ao povo que estava no deserto. Deus continua escrevendo para nós os seus mandamentos e nós continuamos a necessitar conhecer cada um deles e obedecer a cada um deles, amém? Eu até antes de começar aqui a palavra, li Provérbios, o livro de Provérbios no capítulo 2, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que coisa mais profunda e que resume tudo quanto nós possamos pensar em falar com você na nossa introdução a respeito desse projeto, não é mesmo? Então, partamos para a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, que assim como foi no primeiro capítulo, estamos lendo a cada mensagem uma porção, algo com que Deus está falando de um modo mais forte conosco, né? Chamada palavra rema, aquilo que Ele nos revela através da sua palavra, amém? Capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses diz: Gostaria, pois, aqui ele falando com os colossenses, né? Os crentes em Jesus Cristo que residiam em Colossos. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco,
alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Aqui nós lemos o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Essa carta foi assim uma das que eu mais esperei, porque é das que eu mais gosto. Mas gosto porque o apóstolo Paulo não poupa esforços para nos introduzir em Cristo, para nos fazer conhecer a Cristo, para nos levar à plenitude de Cristo, ao conhecimento da plenitude de Cristo. Por que isso, né? Porque vemos no dia a dia a superficialidade das coisas, né? Quem, além de Jesus, nos levou à profundidade da riqueza da glória de Deus? Ninguém, porque Jesus é Deus. Ele está habilitado a nos levar até Deus, não é? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, eu posso confiar em Jesus, esse Jesus que o apóstolo Paulo apresenta. Amém? Porque tem Jesus que se apresenta por aí afora que a gente meio que fica sem saber o que fazer, não é? Porque é um Jesus que está aceitando tudo, que na verdade o verdadeiro Jesus não aceita. A gente precisa pensar sobre isso. Mas a porção de hoje eu gostaria de trazer, dando sequência, né? Porque nós começamos a falar sobre a luta do apóstolo pelos colossenses, pelos laodicenses e pelos que não haviam visto face a face, incluindo aí nós, não é? Conforme Jesus fala
em João 17, na sua oração sacerdotal, a última oração que ele fez, entregando a Deus o seu ministério, prestando culto a Deus, mas ao mesmo tempo dando conta daquilo que ele havia feito na sua passagem aqui na terra como filho de Deus. E ali ele diz: não rogo somente por estes, mas por todos quantos vierem a crer em mim a partir da tua palavra. Então, Jesus já fez uma oração por nós, aqui que estamos dentro desse projeto, buscando nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo fez isso também, não é? Ele estava lutando também por aqueles que não o haviam visto face a face. E nós, então, seguimos e fomos até o versículo 5, né, em que vimos, né, a respeito da riqueza da forte convicção do entendimento para compreendermos plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, né? Ele falando desta necessidade de compreendermos plenamente, não compreender pela metade, mas compreendermos plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, né? Não conhecer Cristo na superficialidade, né? Eu digo que sou de Cristo, mas na verdade eu não sou de Cristo, porque eu não quero compromisso com Ele. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa por esses dias e a pessoa me afirmou que depois eu falar para ela que ela precisava voltar para Jesus, porque Jesus está perto de retornar, né? E isso ela imediatamente disse: eu não quero ficar aqui. Disse: bom, então volte logo para Jesus, não perca tempo. E a pessoa então me disse que voltará sim, depois que Deus lhe devolver um estabelecimento comercial que a pessoa tinha e perdeu. E aí eu falei para ela assim: olha, você lembra de Tomé? O Tomé afirmou que ele só creria se visse. Isto não agrada a Deus. Deus não é o nosso servo, né? Deus é Senhor e nós é que somos servos. Nós é que temos que obedecer a Deus e não o contrário. Então, Deus não vai reaver nada na sua vida e nem vai te dar nada na sua vida, né? Porque você está dando ordem a Ele para que Ele dê. E menos ainda Ele fará o que quer que seja, você realizando alguma coisa contra a qual Ele está. E é o seu caso. Então, a pessoa está na superfície, né? Ela acha que Deus está à disposição como mordomo dela. Ele tem que estar sujeito a ela. Eu só vou voltar para Cristo quando o Senhor fizer isso, aquilo outro. Quer dizer, a pessoa não quer ser serva, ela quer ser Senhor, né? E isso não funciona com o Senhor Jesus, né? De fato não funciona. Então precisamos do conhecimento, conforme foi dito na última mensagem, né? Cadê aqui? Compreender plenamente o mistério de Cristo, de Deus, que é Cristo. Compreender plenamente para não fazer besteira, para não dar esses furos, né, como esse. Eu só vou voltar quando Deus fizer tal coisa, né? Você não vai voltar nunca, porque Deus não está aos pés da pessoa, não está aos nossos pés. Tem que ser o contrário. Tem até um louvor, uma música do pastor Kleber Lucas, do qual sentimos muita saudade e oramos para que Deus faça uma grande obra na vida dele, de modo que ele possa continuar na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, cuidando do rebanho que Jesus Cristo confiou a ele. Ele diz: aos pés da cruz. É o título da canção, né? E a gente precisa estar aos pés da cruz, e não a cruz está aos nossos pés, e não Jesus está aos nossos pés. Continuando, né, a nossa análise, né, o nosso estudo, né, a análise é muita ousadia, né, muita soberba, mas o nosso estudo
não é? Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Antes ele diz, né, no versículo 3, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, né, dele verificar a firmeza da vossa fé em Cristo, eu gosto muito de lembrar quando o próprio Senhor Jesus pergunta aos discípulos dele se porventura na sua vinda o Filho do Homem achará fé na terra. E também há uma outra passagem em que está dito, né, o estar firme na presença do Filho do Homem. E ali referindo-se a essa data, a essa vinda, que é para o arrebatamento da Igreja de Cristo. Uma igreja sem mácula, uma igreja pura, uma igreja que honrou, que foi fiel. Uma igreja que ele vai encontrar com a mesma fé do primeiro dia, do primeiro amor. Amém? Uma fé sem nada modificado, nada. Né? A gente fala assim porque, infelizmente, a gente vê hoje, né, pastores casando homossexuais, que a Bíblia condena. A gente vê pastores encaminhando as ovelhas para a política e dizendo que a ovelha que não faz isso é ignorante, né? E a gente vê uma série de coisas que não condizem com aquilo que está na palavra, com aquilo que o Senhor quer. Então, daí entende-se o que o apóstolo Paulo está dizendo da firmeza da vossa fé em Cristo, porque tendo fé em Cristo, exclusivamente em Cristo, poderemos ser achados com fé no dia que Ele vier e poderemos ser achados firmes na presença dEle, porque a gente está com como é que se diz, com a mania, não é? Vamos chamar assim, de achar que a Igreja de Jesus é qualquer coisa, que Jesus não é nada, então ele pode receber qualquer porcaria, né? E não é isso. Nós fomos retirados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Jesus é rei, tudo quanto refere-se a ele é nobre. Conforme a parábola, eu sempre falo isso, a parábola das bodas, ele espera que sejamos nobres, porque ele nos torna nobres. Por isso, aqui o apóstolo fala dele verificar a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, né? Porque Jesus vai verificar isto. Jesus, o Senhor vai ter que me levar como a pessoa que eu mencionei, né? Quer dizer, Jesus que é servo dela. Então, eu estou aqui, eu faço tudo o contrário do que está sendo dito para fazer, mas eu vou subir, o Senhor vai ter que me levar, né? O Senhor vai ter que me levar. Então, precisamos atentar para isso, né? Em nome de Jesus, querido, querida, nós precisamos atentar para a diferença entre Deus e Satanás. E não misturar as coisas, por isso que está dito em Apocalipse, né? É uma igreja sem mácula e sem ruga. Uma igreja inteirinha do jeito que Jesus a fez. Não é? Por que na Bíblia está escrito para nós não marcarmos o nosso corpo? As tatuagens, por exemplo. Não é? Porque Deus nos fez assim. Aí nós queremos chegar diante de Deus de outro jeito e queremos empurrar a goela abaixo, não é? Por isso nós lemos em Provérbios 2, eu vou ler de novo para fecharmos aqui o estudo de hoje. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, ou seja, eu leio a Bíblia e eu não aceito o que está escrito na Bíblia. Antes de me converter a Jesus, na minha adolescência, eu era católica, eu não conseguia concordar com uma palavra que Jesus falava. E, obviamente, por não concordar com aquele ponto da lei, eu tropecei em todos os demais. Ali, o que eu não concordava era quando Jesus falava
de darmos a outra face. Se jamais eu vou fazer isso, não é? Então eu não concordava com Jesus. Quando eu discordo de um ponto, eu discordo de todos os demais pontos. Por isso eu falo, eu posso, não é, eventualmente não agradar muitas pessoas, mas a Bíblia para mim é de Gênesis a Apocalipse. O quanto for possível eu obedecer de Gênesis a Apocalipse, eu vou obedecer e eu não vou questionar. Porque eu entendo que no momento em que eu começo a questionar a Deus, a questionar o que está escrito aqui, acabou a minha aliança com o Senhor, né? E é o princípio da derrocada, da ruína e da separação, né? E ele diz: filho meu, se atentares às minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, eu tenho que guardar no meu coração os mandamentos de Deus. E eu não tenho que fazer de conta que os mandamentos não existem. Eu não tenho que fazer de conta que Deus não vai me cobrar, não é? Eu estou enganando a mim mesma, porque Ele vai cobrar, efetivamente Ele vai cobrar, não é? Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, ou seja, eu tenho que estar ligada na palavra para ser sábia, porque o alvo de Deus é que eu seja sábia. Isso não é arrogância, isto não é soberba, isto é o que Deus espera de mim. Amém? Que eu cresça dia a dia na presença dEle e na presença dos homens. Eu vou fazer uma leitura aqui que me veio ao coração, que eu acho tremenda e que ela resume efetivamente muita coisa que a gente tenta falar e talvez não consiga, talvez as pessoas até nem deixem que a gente fale, não é? Mas é Lucas 2, versículo 52, está escrito assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se não fosse isso esperado de nós, não estaria escrito aqui. Porque em tudo Jesus foi exemplo e é exemplo para nós. Então ele crescia em estatura, ou seja, ele saía de 1 metro para 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, né? Ele não chegou a isso, mas certamente 1,80 m, 1,90 m, né? E graça. Ele crescia em sabedoria, as pessoas viam que ele era sábio, né? Ele era sábio nos procedimentos, nas decisões, no que ele falava, na interação dele com as pessoas. Em graça, ele tinha graça. Era lindo, maravilhoso estar com ele, né? Ele uma vez esteve na casa de Lázaro, com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E a Marta trabalhava feito um burro de carga. E Maria assentou-se aos pés do Senhor Jesus e foi aprender, não é? Porque ela viu que ele tinha graça. O que ele tinha a ensinar era preciso que se aprendesse, não é? Já a Marta não valorizava tanto assim. A Marta estava mais preocupada em deixar as panelas brilhando muito, o chão muito limpo, coisas que Jesus não iria certamente observar, não é? Ele ia observar se ela estava prestando atenção ao que ele falava, e obviamente que ela não tinha condição de prestar atenção com o ativismo dela ali doméstico, né? Mas aqui está dito isso porque ele havia sido encontrado pelos pais falando com os doutores, questionando ali no bar mitzvah do nosso querido Senhor Jesus, né? E os pais chegaram e não entenderam nada, chamaram a atenção dele como pais dele que eles eram. E ele vira para os pais e diz: por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as suas palavras. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Jesus era submisso aos pais dele. Em tudo ele era exemplo, e é ainda e sempre será exemplo para todos nós. Ele era submisso aos pais dele, não é? E aí então está dito: e crescia Jesus em sabedoria,
Crescia Jesus em estatura, crescia Jesus em graça. Crescia apenas sem ninguém perceber? Não, ele crescia diante de Deus, ao qual ele agradava, obedecendo nos seus mandamentos. Jesus não veio à Terra para cumprir um ou outro mandamento, ele cumpriu todos. Então ele nos deixou como exemplo cumprir todos os mandamentos. Amém? Diante de Deus, mas também diante dos homens. Infelizmente, né, nós estamos vivendo uma era em que não estamos nem aí para ninguém, né? Não importa se a pessoa vai nos ver fazendo uma coisa ruim, errada. É como falamos na última mensagem, né? Pais que não estão nem um pouco preocupados com os testemunhos que eles dão aos seus filhos, crianças. Homens e mulheres que não estão preocupados com a cabeça das crianças, com o futuro de uma nação, com a sua espécie, e estão cometendo atos terríveis com os quais demonstram isso, que não estão nem aí. O importante é o agora. Agora eu tenho dinheiro, agora eu mando pra caramba, agora eu sou bonitona, agora eu sou bonitão, agora eu tenho tudo que eu quero, o mundo está aos meus pés, né? E esquecem que há um futuro pela frente, um futuro com o qual, infelizmente, se está contribuindo e que não é um futuro bom. Amém, querido, querida? Nós estamos falando do arrebatamento, uma data, um evento que precisa que estejamos conforme Jesus estava em Lucas 2,52, não é? Crescendo em sabedoria, crescendo em estatura e crescendo em graça, diante de Deus e diante dos homens. Não podemos fazer as coisas parcialmente. Por isso o apóstolo Paulo fala, né? Juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Não é de qualquer jeito que nós vamos compreender. Sem ir à escola, não adquiriremos conhecimento. É isso que está escrito aqui. Não temos nenhuma condição de conhecer a Deus se não nos aplicarmos a conhecer a Deus. Por isso eu digo para você, ore, tenha vida de oração, né? Qual é o único requisito? O único requisito é que você ore em nome de Jesus, porque em nenhum outro nome você vai achar os ouvidos de Deus disponíveis para te ouvir. Amém? Ore ao Senhor. Feche a porta do seu quarto e ore. Eu ontem tive a oportunidade de falar com uma pessoa. Olha, quando tal situação estiver acontecendo, deixa Deus. Diga, Deus, toma essa situação nas tuas mãos. Ou então, não se envolva. Vai para o banheiro, vai para o quarto, fecha a porta, dobre o seu joelho e fala com Deus sobre aquela situação. Amém, querido, querida? Ore, não deixe de orar. Ore na hora do almoço, agradeça a Deus pelas refeições. Peça a Deus, Senhor, nunca deixe nos faltar nada. Nós precisamos do Senhor muito mais do que emprego, do que carro, do que, enfim, honras humanas. Nós precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus provedor. Amém? Ore pela sua saúde. Peça a Deus para te abençoar, para te trazer saúde, te trazer paz. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter contato com Ele. E esse contato é pela oração. É pela leitura da Bíblia. Não é? Pela oração, nós falamos com Deus. Pela leitura da Bíblia, nós vemos as respostas de Deus. Louve a Deus. Coloque um louvor na sua casa. E vá à igreja. A igreja de Cristo. A igreja onde a palavra de Deus é pregada. Aonde todos os pontos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são lembrados e ressaltados. Aonde não tem páginas arrancadas. Não entre em igreja que tem a Bíblia com páginas arrancadas. Em nome de Jesus Cristo.
Vá à casa do Senhor. Louve a Deus com todo o seu ser. O Salmo 150 fala isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você deve muito a Deus. Procure pagá-lo. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento orar e interceder pelas pessoas, a Deus, que estão diante desta mensagem, acompanhando o nosso projeto de incentivo à leitura da Bíblia, pedindo ao Senhor, Pai bendito, que o Senhor abra o entendimento de cada pessoa, que o Senhor, meu Deus, quebrante os corações e que o Senhor, meu Deus, as instrua, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a fazer a ponte entre elas e o Senhor, a levá-las até o Senhor para pedirem perdão a Ti, para pedirem a Tua misericórdia, a Tua graça e para aprenderem com o Senhor. Deus, que haja crescimento na graça, na sabedoria, em toda a plenitude, Deus, que haja tudo isso que é necessário haver para todo e qualquer ser humano, Pai. Abençoa as famílias que essas pessoas representam, conceda-lhes, ó Deus, tudo quanto elas necessitam da parte do Senhor para estarem firmes na presença do Filho do Homem quando Ele vier na glória dos anjos. Pai bendito, abençoa os líderes da Tua igreja, abençoa, Senhor, os trabalhadores da Tua seara, abençoa, Pai, em nome de Jesus, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, os casais, as famílias, abençoa as boas obras das nossas mãos, Pai, abençoa o fruto das nossas obras, as nossas obras benditas, obras lícitas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, toma nas Tuas mãos as autoridades, ó Deus, traz juízo para elas, traz, ó Senhor Deus, constrangimento diante do mal, que elas não queiram praticar o mal, que elas tenham revelação da parte do Senhor quanto às contas que elas terão que prestar a Ti, Pai. Abençoa, Senhor, esta nação com saúde, repreenda o Covid-19, repreenda as doenças, as pragas, repreenda o desemprego, Senhor, repreenda os espíritos do inferno, todas as falanges do inferno, repreenda, Deus, em nome de Jesus, a Satanás, repreenda, Deus, toda a malignidade contra o nosso Brasil. Abençoa as nações, abençoa os presidentes das nações, os líderes das nações. Meu Jesus querido, abençoa os empresários em toda a face da terra. Abençoa, Deus, os ricos desta terra, que eles não se considerem tão poderosos a ponto de mandarem na Tua criação, de maltratarem a Tua criação e decidirem o destino da Tua criação, Pai. Leva constrangimento a eles e paira o Teu Espírito sobre toda a face da terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa os desvalidos, abençoa, Senhor, os órfãos, as viúvas, abençoa as minorias, os povos indígenas, abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos, as pessoas que estão nos presídios, as pessoas que estão nos asilos, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, as pessoas com deficiências, abençoa as pessoas, ó Deus, que estão afastadas das suas famílias e que estão, ó Deus, sentindo falta de amor, de carinho. Restaura a paz nas famílias, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, Deus. Abençoa a pessoa que está diante desta mensagem agora. Abençoe-a com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Amém, meu amado e minha amada, no nome de Jesus Cristo, que esta oração hoje feita por você se cumpra, você seja uma pessoa saudável, você seja uma pessoa feliz e próspera, mas principalmente você seja uma pessoa que tenha feito o Bar Mitzvah. Sabe o que é isso? Isso aí é a maioridade espiritual judaica. Os meninos judaicos, judeus, eles passam pelo Bar Mitzvah. É quando eles são considerados maduros para o entendimento das coisas de Deus que lhes são ensinadas. Que assim seja com você, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e até a nossa próxima mensagem, querendo o nosso Deus. Tchau, tchau.